Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Dessa vez, mais puxão de orelha para a nossa vida, mas é muito bom quando Deus puxa a nossa orelha, viu? Vamos orar para que o Espírito Santo esteja conosco aqui. Pai amado, Pai querido, Tu és muito bom, Senhor. Como Tu és um Deus generoso, Tu és um Deus cuidadoso, Tu és um Deus que olha para todos, Deus. Quem te ama e quem não te ama, Tu estás sempre ali. E tu estás sempre ensinando, e tu estás sempre moldando, tu estás sempre acomodando. Meu Deus, como tu és bom. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco essa manhã, iluminando tudo que nós vamos estudar aqui. Faz revelação para nós, Senhor. Deixa a gente entender, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas, porque queremos verdadeiramente alinhar, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas ações com os Teus planos, Deus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Estamos aqui, né, de volta com Gênesis. Semana passada, ou na vez anterior, né, nós vimos os capítulos 18 e 19. E aí a gente viu que no capítulo 18, três homens vieram visitar Abrão, né? E ele recebeu-os muito bem, recebeu-os com um banquete, na verdade. E o anjo do Senhor repetiu a promessa para Abraão de que ele seria pai, só que agora ele estabeleceu uma data, ele seria pai daqui a um ano, e o filho que ele iria ter com Sara se chamaria Isaque. E aí, diante dessa promessa, né, um encorajamento, mas o que aconteceu? Sara se riu lá na tenda. Ela estava separada deles, mas evidentemente que aos anjos estava visível isso, principalmente porque ali havia o anjo do Senhor e isso não passou desapercebido do anjo do Senhor, né? Nada passa desapercebido do anjo do Senhor. E aí Deus revela a Abraão que Sodoma e Gomorra vão ser destruídas. E Abraão intercede, intercede, intercede. E se tiver 50 justos, se tiver 45 justos, se tiver 40 justos, no fim ele disse assim: e se tiver 10 justos? Deus disse: eu vou poupar a cidade, se tiver 10 justos lá dentro. A minha adivinhação, a minha opinião é que só tinha um, na verdade, ele ainda salvou mais do que precisava. Enfim, aí no capítulo 19, Ló convida e insiste os dois anjos que no dia seguinte foram para Sodoma, onde ele morava, e Ló estava sentado na entrada da cidade, significando que ele era uma pessoa já bem respeitada ali naquela vila, né, ou naquela cidade. E é, o versículo 8 do capítulo 19 diz assim: olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que vocês acharem bom aos seus olhos. Meu Deus do céu, tem todo aquele drama lá de todos os homens da cidade de Gomorra, ali de Sodoma, ali na porta de Ló, querendo que ele colocasse para fora os dois anjos, porque eles queriam ter relações sexuais com ele. Pense numa abominação. Enfim, eles tentaram a violência, entrar na casa de Ló, tentaram roubar a porta, e aí os anjos interferiram ali, puxaram Ló para dentro de casa, né? E aí eles realmente protegeram Ló, fizeram aqueles homens ficarem cegos, não acharem onde estava a porta da casa, e disse a Ló: Ló, você tem alguém aqui, está na hora de sair desse lugar. E a gente ficou impressionado como Ló e a família dele não tiveram tanta pressa assim de sair daquele lugar. A gente precisa tomar cuidado com o nosso
apego, minha gente, com as coisas que não são boas. Elas podem até parecer boas, é o conforto, é o luxo, é alguma coisa, mas atrelado a isso vem o mal. E a gente precisa se desapegar disso. Na verdade, no fim, os anjos tiveram que levar eles arrastaram Ló para fora da cidade para ele não morrer queimado. Enfim, falta de entendimento, cegueira, cuidado para não ser esse o seu problema, né? Mas a gente viu que eles levaram não somente Ló, mas a esposa e as duas filhas. Só que a esposa, a gente já sabe o que aconteceu com ela, né? Enfim, aí teve aquela confusão lá das duas filhas também. Ai, meu Deus do céu, aqueles 2 capítulos foram terríveis. Mas vamos hoje agora para o capítulo 20, né? E nesse capítulo eu fico rindo, porque eu fico pensando assim, meu Deus, será que a gente é do mesmo jeito? Eu fico assim pensando, será que eu faço isso? A gente vai ver aqui nesse capítulo que Abraão vai fazer a mesma coisa que ele fez alguns capítulos atrás. Não pense que você está no capítulo errado, está repetindo, ou eu peguei o capítulo errado. Não, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez alguns capítulos atrás, né? Isso aí representa vários anos, mas mesmo assim não houve um amadurecimento espiritual, não houve uma fé firmada do lado de Abraão. Abraão partiu para a região do Negueb e ele foi viver entre as cidades de Cade e Sur, lá no sul, lembra de Sur, na história lá de Agar, pronto. Ele foi morar ali e ele dizia a respeito de Sara, sua mulher, o quê? Ela é minha irmã, tá aí no versículo 1. Ela é minha irmã, como é que pode, minha gente? Não pode. Aí Abimeleque, que era o rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou Sara para si como esposa. E isso foi abominação aos olhos do Senhor. Aí você fica pensando assim, mas Sara não já estava velhinha? Sara estava velhinha. Sara tinha 90 anos. E é possível que ela era uma mulher bonita, né? Que ela fosse uma mulher atraente, mas uma mulher atraente de 90 anos. Então, o que que significa isso? Significa que esse ato do rei de Gerar provavelmente teria sido para fortalecer laços políticos ali, fazer uma aliança com Abrão, que era um homem muito rico e muito poderoso. A gente viu que Abrão, ele desafiou um tempo atrás, né? 4 reis e venceu esses 4 reis para resgatar Ló e sua família, o sobrinho dele e sua família. Então, Abrão era um homem rico, era um homem poderoso. O rei sabia disso. E aí, uma forma de fazer isso foi levar aquela mulher que ele achava que era solteira, né? Porque ele achava que era irmã, foi apresentada como irmã dele. E aí eu fico impressionada com essa repetição do pecado de Abraão. Porque e não precisava disso, essa altura do campeonato, ele já devia estar confiando no Senhor, que o Senhor ia protegê-lo, mas ele continuava amedrontado com o que podia lhe acontecer. E aí o que acontece? Deus interfere, Deus não vai permitir isso, a gente daqui a pouco vai ver por quê. Eu fico encantada que, assim, preparando isso aqui, ficou muito claro para mim por que que Deus se preocupava tanto com esse detalhe e ficava testando Abraão nesse quesito, vamos dizer assim, né? Nos versículos 3 a 7, Deus fala em sonho com Abimeleque. Veja só, é a primeira vez que Deus fala em sonho aí, ele estava sempre vindo com imagem, ele sempre aparecia ali, né? Agora ele falou em sonho com Abimeleque, e ele disse assim: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. E Abimeleque, que ele ainda, graças a palavra diz assim, ainda não havia se aproximado dela, ele disse: Senhor, destruirás uma nação inocente. Todo mundo sabia da justiça de Deus, mesmo aqueles que não seguiam a Deus. Eram aqueles que não reverenciavam, né? Não estavam prostrados aos pés do Senhor. Eles sabiam que o nosso Deus é um Deus de justiça. E aí, é, ele falou assim: eu sou inocente, o Abimeleque, né?
Eu sou inocente. Ele me disse que ela era irmã dele. Ela me disse que era irmã dele. Então, eu não estou sabendo de nada. E veja o que Deus disse. É verdade, você não sabia de nada, mas você vai ter que mandar ela embora logo, vai ter que tirar ela daí. Por quê? Porque isso era importante para Deus. E ele ainda disse mais, viu? Ainda deu uma protegida aí em Abraão, disse: Olha, agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você viva. Isso é uma ameaça de morte, né? Se, porém, não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então, eu fico impressionada como Deus ainda honra Abraão diante de uma situação dessa, onde aquele homem que era gentil, ele não acreditava em Deus, estava todo correto e Abraão estava todo errado, mas o Senhor diz assim: devolva a mulher dele, faça isso. E aí é importante que a gente entenda que para Deus aquela situação não era boa, porque em breve, muito em breve, hoje mesmo, nós vamos ouvir sobre o nascimento de Isaac. Então, se essa mulher está como esposa de Abimeleque, como é que a gente vai saber se Isaac é filho de Abraão ou se é filho do rei? O que é que vocês acham? E aí toda a história da descendência de Abraão, né? Aquela descendência que abençoaria toda a humanidade, agora está perdida, porque assim, será que era mesmo? Será que esse Isaac era mesmo filho de Abraão, descendente de Abraão? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui nessa situação? E aí a palavra mostra que realmente Deus faz aquilo que está em Provérbios. Eu anotei Provérbios 21, 1, minha gente. Anota aí, Provérbios 21. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Gente, às vezes a coisa pode parecer sem controle. Eu estou colocando isso aqui porque nós, no nosso país, vivemos uma situação que você fica pensando assim: agora desandou tudo, a gente não tem mais justiça, a gente não tem mais a quem recorrer, está tudo acabado, e pá, desesperança, desespero, né? Que faz as pessoas, às vezes, praticarem coisas que não deveriam, mas ficam atordoadas, mas é importante que a gente saiba, o nosso Deus nunca perdeu o controle, nunca perdeu o controle. Vamos seguir versículos 8 a 10. Abraão, mais uma vez, vai sofrer uma repreensão de um rei pagão. Aí veja o sabão de 8 a 10. Aqui, Abimeleque se levantou cedo da manhã, convocou todos os seus oficiais, e quando lhes contou tudo o que aconteceu, tiveram muito medo. De novo, né? O que que a gente fez aqui nesse negócio? E aí ele chamou o rei, né? Chamou Abraão e disse: O que que você fez conosco? Em que foi que eu pequei contra você, para que você trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? Porque a gente vai ver lá no finzinho desse capítulo que Deus colocou enfermidade, ele botou todas as mulheres estéreis, todas as mulheres do reino de Abimeleque estavam estéreis. E eles sabiam que alguma coisa está acontecendo aqui e ele descobriu o que era. Aí o rei diz: O que você me fez não se faz a ninguém. E era um fato, né? E ele perguntou: O que você tinha em vista ao fazer isso? Parece uma coisa qualquer, minha gente, mas faça essa pergunta para você mesmo, às vezes, quando você faz alguma coisa assim. O que que você tinha em vista quando você fez isso? Você acha que Abraão estava olhando para o Senhor quando ele disse: essa aqui é minha irmã? Essa aqui é minha irmã. Quando ele já tinha feito isso antes, e ele tinha visto as consequências, mas ele fez a mesma coisa. Onde é que estavam os olhos
de Abraão naquela altura. A gente precisa pensar não nos olhos dele, mas nos nossos, tá? A gente tem que sempre fazer essa leitura, colocando a nossa vida aí na plataforma. Versículos 11 a 13, Abimeleque oferece presentes e Abraão ora por ele, né? E aí, esse é muito importante, preste atenção nesse discurso de Abraão, minha gente. Abraão responde assim: eu disse a mim mesmo, certamente não há temor a Deus nesse lugar. Olha só, ele estava se colocando como temente ao Senhor, porque ele está acusando os outros. Vocês estão vendo? Ao invés dele dizer, perdão, eu pequei, eu fiz errado contra você, Abimeleque, eu realmente não devia ter feito isso, e aí falar com o pai no secreto, Senhor, perdão pela minha falta de confiança, de que você podia me proteger, mas ele diz assim, não há temor a Deus aqui nesse lugar, e aí irão matar-me por causa da minha mulher, ele pensou. Além disso, ela é, na verdade, minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. Agora já veio aquela meia-verdade. Não, mas assim, parte do que eu falei era verdade. Mas, gente, olha, esse alerta de Deus o tempo todo, você já ouviu antes. Meia mentira é o quê? Perdão, meia verdade é o quê? Uma mentira inteira. Havia uma intenção, preste atenção, nessa meia-verdade havia uma intenção de dizer que Sara não era a esposa dele, o que é uma mentira. E o rei agiu conforme essa meia mentira. Então, Deus lá em cima declarou ele inocente. Sim, você é inocente. Por quê? Porque o que Abraão falou não foi uma meia-verdade, foi uma mentira inteira. Então, é muito importante que a gente não caia nesse engano e ache assim, eu já ouvi falar tanto, mentirinha branca, foi só uma mentirinha branca, para ela não se aperrear, para ela não se preocupar, para ela não ficarem pensando não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Faz isso não. Não faz isso porque você está se associando ao pai da mentira. Quando você mente, você está fazendo uma associação com o diabo. Não é bom. E aí, é o fechamento. Esse discurso de Abraão, ele podia ter ficado calado, viu? Ele podia ter ficado calado, porque agora a gente vai pegar o versículo 13. E o versículo 13, Abraão diz assim: quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: olha, essa é a lealdade que você demonstrará a mim em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Gente, essa frase que ele diz inicialmente no versículo 13, quando Deus me fez sair errante, essa palavra errante é terrível. Ela é na Bíblia usada várias vezes, o original hebraico, associada com bêbados que estão caminhando errantes, sem direção, sem noção. Fala a respeito de pessoas que estão errantes na vida, andando por caminhos tortos. Então, ele está dizendo que Deus o fez sair errante da casa do pai dele. Veja você que acusação tremenda contra Deus. Ele acusou a nação de Abimeleque e acusou a Deus que o fez sair errante da casa do pai. Olhe, estava virado, viu? Estava virado. Certamente estava virado essa palavra, né? Então, é preciso que a gente pare para dizer assim: olha, Deus tinha um plano e Deus queria executar esse plano. E ele é muito longânimo, porque já bastava, hein? Fala sério, dar medida com Abraão, somente até o que ele fez de dizer que Sara era irmã dele. Mas esse discurso aí realmente mostra que Deus é um Pai misericordioso. A gente não pode ficar caindo nisso, viu? Não faz a mesma coisa. Enfim, versículos 14 a 18, Abimeleque pegou algumas ovelhas, alguns bois, alguns servos, algumas servas e deu
Abraão, né? Abimeleque quis se desculpar. Ele quis dizer assim: eu não fiz isso com má intenção. Ele devolveu Sara, né? A mulher de Abraão. E ele disse assim: a minha terra está diante de você, more onde você achar melhor. E ele disse a Sara: dê ao seu irmão. Agora fica aqui a situação, ele dizendo, você me disse que ele era seu irmão. Dê ao seu irmão. Dei, né? Eu dei para esse irmão 1.000 ciclos de prata para cobrir a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim, todos saberão que você é inocente. Veja o ato de Abimeleque. Veja o ato dele. Ele disse assim: eu dei tudo isso e eu dei 1.000 ciclos de prata, que era assim, era um grande volume, mas era a representação disso, a simbologia disso. A simbologia disso é que todos saberão que você é inocente. Veja bem, ela que havia mentido, né? É inocente. E aí, depois disso, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, a mulher e as servas dele. Estava todo mundo doente. E elas, vê a continuidade do versículo 17, e elas voltaram a ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Gente, de novo, para Deus era muito importante que não ficasse em questão se Isaac, que viria logo, lembra que ele foi anunciado como chegando dali a um ano, na visita dos anjos lá, e agora o que acontece aqui é que Deus tem que forçar o rei a declarar publicamente que, olha, essa mulher, eu não toquei nessa mulher. Eu estou dizendo aqui que ela é inocente. Por quê? Porque isso não podia manchar o seu plano. A gente tem que ver se a gente não está sendo conivente com a astúcia de Satanás para derrubar os planos do Senhor que ele quer realizar através da nossa vida. Ele quer alcançar alguém, ele quer fazer alguém perdoar alguém, e você, ao invés disso, pode ficar incitando, né? Não, é mesmo, você não devia ter feito isso com você, não. Isso é uma injustiça. Cuidado, minha gente. Cuidado, porque a gente tem muito poder de se alinhar com o plano de Deus e poder de dar mais trabalho a Deus para realizar os planos dele, porque os planos dele serão realizados. Agora, a gente precisa ver que parte nós teremos em tudo isso, né? Enfim, vamos agora para o capítulo 21. Aqui a gente vai tratar do nascimento de Isaac, da expulsão de Ismael, e a gente vai ver, ai, como o coração de Deus é grande. Logo nos versículos 1 a 7, não vou ler tudo, mas, assim, a palavra diz ali que o Senhor foi bondoso com Sara, como ele tinha dito, e na época exata que Deus prometera a ela teve um filho. O filho se chamou Isaque, como tinha sido dito a Sara, que diz assim: o Senhor me fez rir, né? Quando Isaque tinha 8 dias de vida, seguindo a tradição, ele foi circuncidado ali, conforme Deus tinha ordenado. E gente, nessa época, Abraão tinha 100 anos de idade. Foram 25 anos entre a promessa, aquela promessa original, e o nascimento de Isaac, o filho prometido. A gente precisa aprender a ser paciente. Deus nos revela coisas, Deus dá sinais, Ele confirma, e às vezes a gente fica assim, acho que não foi isso que eu ouvi, não. Acho que aquela palavra da irmãzinha não foi assim. Assim, eu vou desistir. E aí eu vou ficar com qualquer coisa aqui, né? Como a história de Ismael ali e H. Minha gente, a palavra de Deus, se Deus falou com você, ele vai cumprir. Agora tem que ter cuidado, porque às vezes a gente fica dizendo assim: Deus me disse isso, alguma coisa que veio do seu pensamento. Então a gente precisa aprender a discernir a voz de Deus, tá? E aí, Gênesis
12, 4, só lembrando, né, que Abraão tinha 75 anos quando ele saiu de Harã. Está lá escrito expressamente, né, em Gênesis 12, 4. Foram 25 anos aí nessa história, tá? Aí, versículos 8 a 11 do capítulo 21 aqui, Sara vai pedir a Abraão para expulsar Agar e Ismael. Por quê? Porque a palavra diz assim: o menino cresceu e foi desmamado. Naquela época, né, historicamente, os meninos eram desmamados com cerca de 3 anos de idade. Isso é o que a história diz, né? Isso aí é um conhecimento que não está na Bíblia, mas imagina-se, né, os estudiosos concordam em que nessa época, diz assim a palavra, no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão preparou um grande banquete, né? O filho da promessa completou 3 anos de idade. Foi desmamado. Agora é um menino que não mais depende da mãe para sobreviver. E aí, o filho de Agar, a egípcia, né? O filho que Agar tinha dado a Abraão lá, ele estava rindo de Isaac. E Sara viu. Então, Sara disse a Isaac: manda embora aquela escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não herdará com o meu filho Isaac. Abraão ficou muito perturbado com isso, porque se tratava do seu filho. Agora aqui você vê a situação, porque a gente sabe que quem começou tudo isso foi Sara. E a gente sabe que quando Agar engravidou, ela já tratou ela mal, ela não mandou ela embora, mas Agar fugiu. Fugiu, mas Deus mandou ela voltar. Ela voltou. Agora, estima-se, né, que Ismael já estaria aí com seus 16, provavelmente 17 anos de idade. Já era um rapazola aí, né? Quase maioridade para os nossos dias aqui. E aí, ela realmente ficou chateada e dessa vez ela disse a Abraão: olha, você vai ter que tirar essa mulher daqui. Gente, essa palavra de Sara, ela parece algo assim de uma mãe despeitada, aquela coisa que ela, né, fez antes de perseguir a escrava grávida. Mas essa palavra que está no versículo 10, ela é tratada e esmiuçada lá em Gálatas 4. Eu vou fazer um parêntese aqui para trazer isso. A frase do versículo 10 é: o filho dessa escrava não herdará com o meu filho Isaque. Agora, vê só o que diz Gálatas 4, 20 a 30. Tá, eu vou ler para vocês rapidinho aqui, para a gente continuar no contexto, né? Isso é Paulo falando aos Gálatas, ele diz, versículo 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, mas o filho da livre pela promessa. Essas coisas estão escritas em linguagem figurada. Essas mulheres representam 2 alianças. Oi? Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Vocês estão entendendo que isso aqui não é interpretação de texto, isso aqui não é hermenêutica, isso aqui é o texto bíblico, a carta, exatamente como Paulo escreveu aos Gálatas, tá? E aí, continuando no versículo 26, todavia, a Jerusalém do alto é livre. Sabe que há 2 Jerusalém, né? A Jerusalém da terra e a Jerusalém da eternidade. A Jerusalém do alto é livre. Ela é a mãe de todos nós, pois está escrito: regozije-se, ó estéril. Você que nunca teve um filho, grite de alegria. Veja que nunca esteve, você que nunca esteve em trabalho de parto,
porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como naquele tempo, o filho nascido segundo a carne perseguiu o filho nascido segundo o espírito, assim acontece agora. Contudo, o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o filho dela, porque o filho da escrava não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Vocês estão vendo aqui, minha gente, que o texto bíblico, ele não é uma história para você ter opinião a respeito. Ah, eu acho isso, eu acho que Sara foi muito braba. Eu acho que ela não foi assim. A outra H era mais humilde. E pá, olha, Deus tem um plano, Deus tem um modo de operar, e eu não estou aqui defendendo Sara, mas o que eu quero dizer é que, independente das circunstâncias, independente de quem está atuando, independente do que você acha ou deixa de achar a respeito do que as pessoas fazem, a gente tem todo mundo que olhar para Jesus. A gente tem que olhar para o plano de Deus. A gente simplesmente não pode sair por aí tendo a minha opinião, a sua opinião, não importa. Trate de alinhar a sua opinião com Deus, porque essa opinião é a que importa. Continuando, versículos 12 a 14. Isso tudo aqui vai refletir a instrução de Deus para Abraão. Presta atenção. O que é que nessa situação aí manda a mulher embora, manda o filho dela embora e Abraão assim, ó, eu meu filhinho, né? Vai que era o meu plano B, né? Porque o outro ainda era pequenininho, eu tinha 3 anos de idade. Vai que acontece alguma coisa com ele, Deus ainda pode fazer as coisas ao redor, através de Ismael. Mas aí Deus disse a Abraão, diz o versículo 12. Ixi, era para estar acabando, mas vamos para frente. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Presta atenção, não havia compromisso com a carne. Faça isso. Então, veja, Deus está usando Sara para fazer com que Abraão haja de acordo com o plano dele. Percebe? Percebe como Deus atua, ele opera. Você vai dizer, não, esse negócio aqui está errado, mas deixe Deus falar. E ele falou, atenda. Ele não disse, faça como eu digo. Ele disse, atenda a tudo que Sara lhe pedir. Foi isso que ele falou. E aí, e lembra num tempo que uma mulher não valia nada. A mulher realmente não valia nada naquela época. Agora, olha que Deus meloso. Versículo 13. No entanto, também o filho da escrava, do filho da escrava, farei uma nação, pois ele é descendência sua. E aí, na manhã seguinte, o que aconteceu? Abraão obedeceu a Deus, né? Ele pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar, colocou no ombro dela, despediu Agar e o menino. Ela se pôs a caminho e andou errante. Oi? Pelo deserto de Beceba. Preste atenção que esse homem era um homem muito rico. Você lembra que o rei Abimeleque lá estava querendo fazer aliança com ele, chegar perto dele, pá. Ele deu o quê para essa mulher e esse menino? Ele deu alguns pães e um odre com água. Enfiou, não deu nem um burrinho para carregar, nem um burrinho para eles irem carregar, não ia custar nada. Nada para ele, diante de tudo que ele tinha, era o meu filho, ele podia mandar, podia, mas ele sabia que Deus ia tomar conta deles. Ele mandou Agar e Ismael embora praticamente sem nada. Alguns pães e um odre com água. Não ia dar para eles irem muito longe, minha gente. Mas Deus tinha dito a ele o quê? Que ele ia fazer do filho da escrava uma nação. Então é o seguinte, é contigo, Senhor.
é contigo, eu vou obedecer e você tá. A gente precisa fazer isso, minha gente. Confiar no Senhor, depender do Senhor. É muito importante que a gente consiga ter esse entendimento e essa submissão, tá? Fé, né? Submissão, ela vem através da fé. Então, a gente prossegue aqui, versículos 15 a 18, né? Deus preserva Agar e Ismael no deserto. Vê só, quando acabou a água da vasilha, essa mulher simplesmente abandonou. A palavra usada no texto, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto e foi para uma distância de um tiro de flecha, tipo assim, uns 100 metros, né? Pensando, não posso ver o menino morrer. Ela deixou o menino ali, debaixo do arbusto, não tinha mais água, acabou aquilo tudo que Abraão tinha dado a eles. Ela foi esperar o menino morrer, não quis ficar olhando, né? Mas a palavra diz no versículo 17: Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: Que foi, Agar? Eu amo essas perguntas de Deus. Você não acha isso engraçado, não? Eu rio. Eu não consigo, eu tenho que parar para rir, porque eu fico imaginando, eu dizendo assim: O que foi, Agar? O que está fazendo aí? Não tenha medo, não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino, não era dela, porque está escrito um pouco antes que Agar levantou a voz e chorou, está no versículo 16. Mas o 17 diz assim: Eu ouvi a voz do menino. Eu ouvi a voz do menino, não tenha medo ali. Dali, da onde ele está, levante-se, erga o menino, tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. A mesma coisa que tinha sido dita a Abraão foi dita a Agar, porque encorajamento, isso é palavra de Deus. Quando Deus dá uma palavra, você se sente encorajado, porque a perspectiva dela era o quê? Morte. Vou morrer, aqui acabou, não tem mais para onde correr, estou no meio do deserto. Lembra que ela estava no deserto, né? Deus ouviu a voz do menino. E eu ouvi a voz do menino porque ele era filho de Abraão. Então, Deus tem esses compromissos conosco. Ele não assume um compromisso e vai-se embora, porque ele sabia que aquele filho tinha sido gerado pela falta de fé de Abraão, na verdade, que Deus ia cumprir o que ele tinha dito que ia cumprir, ele queria dar uma mãozinha lá, né? Então a gente tem que entender isso. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Alguém fez até um comentário sobre isso quando eu fiz a chamada, né? Deus é um Deus misericordioso, sim. Ele é misericordioso. Aqueles dois não estavam necessariamente no plano de Deus. É claro que ele tem todo o conhecimento, ele é onisciente. Ele sabia que eles iam aparecer ali, mas não precisava, entende? Não era parte do plano dele. O plano dele era Isaac, filho de Abraão e Sara. Aqueles ali apareceram porque Deus tem que aturar, vamos dizer assim, a nossa carne, né? A nossa limitação. Mas ele não abandonou aquele menino que foi fruto daquela união lá, à avessa, né? E aí, o que acontece? Continuando os versos 19 a 21, eles falam que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Olha, a gente não sabe se a água estava lá antes e ela não tinha visto, na seu desespero, na sua desesperança. Ou será que Deus tinha acabado de criar aquela fonte de água? A gente não sabe, mas o fato é que Deus abriu os olhos de Agar, ela viu que havia água onde não tinha visto antes, agora ela via, a visão dela foi ampliada, né? E existe um comentário aqui que eu queria compartilhar com vocês, um comentário de Charles Spurgeon. Ele é considerado o príncipe dos pregadores, né? E o Charles Spurgeon, ele fala da semelhança de Agar com uma pessoa sem Deus. Presta atenção nessa imagem, minha gente. Deus está próximo, segundo Spurgeon, né? É a visão dele. Eu quero dar o crédito porque eu achei maravilhoso isso aí.
Deus está próximo, mas a pessoa não enxerga, né? Ele provê tudo o que nós precisamos, mas a pessoa sem ele não desfruta da vida abundante com aquilo tudo mais que ele oferece. Então, preste atenção nessa H, porque Deus estava protegendo, Deus estava cuidando, mas ela não tinha fé nele, ela não conseguia enxergá-lo e, consequentemente, não conseguia desfrutar de tudo o que Deus poderia oferecer. Eu leio a Bíblia pensando, Deus, não deixa eu cair nesse engano, não deixa eu fazer essa bobagem. Eu sugiro que você faça a mesma coisa, né? Porque às vezes a gente tem os nossos olhos fitos em poucas coisas, né? Que nos atraem e a gente para de tentar enxergar Deus, né? Onde é que Deus estava em tudo isso? Esse negócio aqui está troncho, mas onde é que ele está, né? E aí, a Bíblia fala nos versículos 22 a 31 acerca de uma aliança entre Abimeleque e Abraão. Volta, né? A história para Abimeleque e Abraão. E aí, a palavra diz assim: naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, um comandante do seu exército, ou seja, isso era uma visita bem oficial, né? Disse a Abraão: Deus está com você em tudo que você faz. Agora jure-me diante de Deus que você não vai me enganar, nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Trate a nação que o acolheu como estrangeiro com a mesma lealdade com que eu o tratei. Eu acho que ele disse assim: não apronte de novo como você fez com relação a Sara, né? E Abraão respondeu: eu juro. Aqui, gente, eu estou aqui tentando deixar Abraão no mesmo crédito que eu tinha antes. Vê só o capítulo, o versículo 25. Abraão, porém, reclamou com Abeleque. Abimeleque foi dizer a ele: eu quero fazer uma aliança com você, fica aqui à vontade na minha terra. Ele reclamou com Abimeleque a respeito de um poço d'água, do qual os servos de Abimeleque tinham se apropriado. Ele estava na terra de Abimeleque, bem entendido, mas tinha sido ele que tinha feito o poço. E Abimeleque respondeu: eu não sei quem fez isso. Você também nunca me disse nada. E só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão tomou as ovelhas e os bois, ovelhas e bois, e deu a Abimeleque. Primeira vez que a gente vê Abraão dando alguma coisa para Abimeleque. E os dois firmaram uma aliança, está escrito aqui. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho e Abimeleque lhe perguntou: o que significam essas 7 ovelhas que você separou das demais? E ele respondeu: aceite essas 7 ovelhas das minhas mãos como testemunha de que eu cavei o poço. Ele deu as ovelhas, mas aquilo era. Se lembra que o rei tinha dado prata como um testemunho de que Sara era inocente? Agora ele queria que Abimeleque recebesse, aceitasse aquelas ovelhas como testemunho de que ele sabia, ele estava declarando que Abraão cavou o poço. Ele disse: aceita isso aqui como prova diante do seu povo, naturalmente, né? De que eu cavei o poço. E aí, por isso, esse lugar foi chamado Beceba, porque ali os dois fizeram um juramento, né? Um juramento de aliança, de não haver traição, mentira, e que o poço pertencia a Abraão. E, na verdade, esse poço de Beceba, minha gente, é muito, muito importante. Ele é citado várias vezes no Antigo Testamento mesmo. Aquele lugar ali foi um lugar muito especial. Eu podia trazer várias referências aqui, mas eu não trouxe, porque esse não é o ponto. Aqui agora vai ficar só isso. Eu trouxe uma citação somente para não passar batido, né? Tem citação de Isaac, de Jacó, a respeito de Beceba, mas eu resolvi trazer uma que está em 2 Reis 19:3. 2 Reis 19:3 já está um pouquinho para frente, né? Porque a gente já está no período dos reis ali. Perdão, Primeira Reis, está errado aí que eu falei, Primeira Reis, tá? E aí,
A palavra diz que Elias, lembra do grande profeta Elias? Elias foi para lá quando Jezabel ordenou a sua morte. Lembra daquela história de que Elias orou, que o Senhor mandou fogo e queimou a oferta, e Elias matou 400 profetas de Baal, e aí depois Jezabel não gostou da história e deu uma sentença de morte para ele, estavam atrás dele, ele se escondeu, e ele foi para Berseba, para esse lugar de abrigo, sabe? Ali. Enfim, esse lugar muito especial. E aí, tem aqui o fechamento, né? Fechar agora os dois últimos versículos, 32 e 34. Abraão invoca o nome do Senhor. Claro, como não, né? Ele é aquele homem que peregrinava, e onde ele chegava, ele fazia um altar. Onde ele chegava, ele fazia um altar. Veja, os versículos 32 a 34. Diz assim: firmada a aliança em Beceba, Abimeleque e Ficol, o comandante do exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira, presta atenção que não é uma tamareira, é uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Por muito tempo, Abraão morou na terra dos filisteus. Olha, ali tinha acabado de ser feito um tratado, né? Um acordo. Todos dois beneficiavam Abraão, né? O acordo de paz, a declaração do rei de que não ia persegui-lo, né? Pelo contrário, deu um testemunho de que Sara era inocente e ele tinha aceito a oferta das ovelhas, declarando que Abraão era o quem tinha fundado aquele poço, né? Cavado aquele poço ali. E ele sabia que as gerações dele iam se estender pela promessa de Deus, e ele plantou essa tamargueira. E essa tamargueira, minha gente, é uma árvore do deserto que demora entre 70 e 100 anos para dar frutos. Ou seja, lembra que agora Abraão já está com 100. Então, acho que ele não estava com esperança de comer um fruto dessa tamargueira com 170 ou 200 anos de idade, né? Já não era mais desse tempo, né? Essas idades. Então, ele plantou aquela tamargueira para quem? Para a sua descendência, a quem Deus daria aquela terra. Isso foi um ato de fé, uma declaração de fé. A gente às vezes lê as coisas, e aí, como a gente não sabe, né? Por que uma tamargueira? Tudo tem sentido no Senhor, tudo. Senão ele dizia, plantou uma árvore. Ele plantou uma tamargueira. Tamargueira é algo simbólico, fortemente simbólico, né? Abraão sabia que Deus havia prometido que a sua descendência teria aquele lugar, e ele estava dizendo: eu estou plantando essa tamargueira para ser parte dessa história. E adivinha, foi, né? Porque a gente já falou aqui de quantas vezes Berseba é citada em vários outros livros do Antigo Testamento. Amém? Então, isso aí completou o capítulo 21. Vamos nós agora para seus comentários. Cadê vocês, gente? Venham aí. Eu quero falar, porque eu estou impressionada com esse capítulo, de ver o vai e vem de Deus e do próprio Abraão, que para mim era aquela coisa só perfeita. Ele questiona, ele vai em cima, você está entendendo? Ele não faz a coisa certa, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Você está entendendo? Então, me deixou assim bem. Eu nunca prestei atenção nesse capítulo, nesses detalhes. E assim, como a gente tem que confiar, né? E obedecer. Porque quando Deus diz as suas promessas, ele faz, as coisas acontecem, mas Deus vai honrar, né? Então, é muito lindo isso. E assim, me deu uma coisa assim, Deus escolheu Abraão. Então, ele estava vendo muitas coisas erradas acontecer ali. Você vê que ele levou o filho dele, porque a mulher pediu, Deus, você disse para obedecer. Ela pediu, tome aí, agora se vire.
Exato. Então, é muito interessante a gente perceber como as coisas de Deus são trabalhadas e como a gente tem que estar atento ao que a gente faz na vida da gente. Como Primeiro sempre, tempo, né? vinte e é, cinco anos para o cumprimento da promessa. Então, nossa, se apressar, nada de tentar ajudar Deus, porque pela é mão. até pior. Exatamente. Aceita. E a gente permanecer em obediência, né? Eu fiquei aqui meio atarantada com essa história. Eu não sei, a gente lê às vezes a Bíblia aos pouquinhos, e aí parece que uma história é a mesma outra história, né? Porque é a mesma história que Abraão foi dizer que Sara era irmã dele, e verdadeiramente são duas histórias. E aí você fica assim, de novo esse negócio, de novo ele fazendo isso, né? É uma coisa Isso. muito chocante aí. E aí, quem mais? Quem vai mais? Cadê vocês, minha gente? Hoje a gente está com não full house, né? Não estamos de casa cheia, que concílio. Concílio no norte, concílio no sul, para todo lado. O povo todo comprometido aí com o concílio. E aí, cadê alguém para falar sobre esse negócio? Estou vendo a Ana Maria aqui, que bacana, Ana. Você está por aí, né? Está sempre com a gente nessa Ligada. coisa, ligadíssima, essa aí, sei De vez em não. quando pego umas caronas nesses aprendizados maravilhosos, né? Porque, caramba, cada vez que a gente se depara de frente à palavra do Senhor, ministra em nós e vem à mente da gente, né? Algumas coisas. Eu fui ministrada aqui nessa manhã. Amo as histórias de Abraão, me identifico muito com esse povo aí, mas louvo a Deus pela sua vida, por esses ensinamentos. Realmente, eu gosto muito de pegar essas, quando eu tenho esse tempo livre, entrar para aprender através de sua boca profética do Senhor. Amém! E quando tiver tempo livre, vai lá na playlist que está lá, tudinho. Essa história não é uma história. Eu fico muito impressionada porque eu antes lia como história, para entender a história do povo de Deus, mas hoje eu entendo que tudo é uma revelação de quem Deus é. Em tudo que você lê, você vê a revelação de quem Deus é, de como ele opera, de como ele fala com os seus, como ele dirige, como ele protege, como ele cuida, como ele não julga, como deveria, né? Se a gente tiver que dizer alguma coisa, é assim: Deus não é justo. A justiça dele é uma justiça com J maiúsculo, mas enfim, né? É verdadeiramente um Deus maravilhoso. Enfim, se ninguém quer mais, veja, nem o pastorzão está aqui hoje, porque nós temos o cursilho masculino, e ele está no cursilho masculino hoje, da região norte, né? Então, Taninha, quer fechar a gente em oração, amada? Fecho sim, amada, porque sempre a gente, a última palavrinha que você disse, a gente vem para aprender quem Deus é na nossa vida. Que lindo, amiga. Você sempre me surpreende com seus comentários. Que Deus continue te usando. Eu acho que hoje quem esteve aqui aprendeu e recebeu, mesmo sendo tão poucos de nós, mas isso fica gravado, né? Se você quiser lá, vai lá ver e veja. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque foi tudo lindo, Pai. Como foi maravilhoso. Obrigado pela tua presença, obrigado porque tu derramaste através da tua filha, que ela seja cada dia mais usada com tudo isso que ela nos ensina através de ti, Pai, porque eu sei que é tu que a instrui. Ela está aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus, abençoa o nosso dia. Amém. Amei, amei, Amém. amei. Obrigado. Amém. Bacana. Vamos lá, gente, vamos continuar. Essa história aqui vai ficar melhor, né? Vai pegar fogo, então vamos continuar aqui nessa Vamos história. Dia continuar. para vocês. Até domingo que vem, se Deus quiser. Beijão no Amém. coração. Beijo.